Reverendíssimo Padre Rafael, Reverendo Diácono Antônio, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco e fico muito feliz de ter sido convidado para celebrar esta noite da Trezena de Santo Antônio. Hoje, as leituras que ouvimos falam-nos sobre a importância do ensino. São Paulo diz a Timóteo: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem aprendeste. E o Evangelho nos mostra Maria Santíssima e São José levando o menino Jesus a Jerusalém para a festa da Páscoa e voltando de lá, depois de tê-lo perdido, encontram-no após 3 dias no templo de Jerusalém. Hoje, nós temos um quadro um pouco semelhante acontecendo no mundo. Há muitos filhos perdidos. Há muitos filhos que, embora tenham uma família, são largados na mão de manipuladores, que ao invés de quererem de fato o seu bem, querem moldá-los de acordo com as suas próprias ideologias. Ora, o século XX foi o século em que todas as ideologias alcançaram o seu máximo esplendor. O que é uma ideologia? Ideologia é quando uma ideia é absolutizada. Quando alguém toma uma ideia e a transforma num absoluto, em função do qual tudo é reinterpretado. Assim, por exemplo, o liberalismo absolutizou a ideia de liberdade, como se a liberdade fosse um princípio absoluto. Sendo que, na verdade, a liberdade, mais do que um princípio, é resultado de escolhas, de decisões conscientes. Sobretudo, é resultado de um esforço para adquirir a verdade que nos coloca por cima dos condicionamentos históricos, sociais, etc. Um homem livre é um homem cuja inteligência foi libertada das amarras de todas as mentiras do seu tempo. Ele pode elevar-se sobre isso tudo e afirmar verdadeiramente o que é e o que não é. Portanto, mais do que um princípio, a liberdade é um resultado. O marxismo absolutizou a ideia de igualdade. Todos são iguais, quando na verdade nós vemos que o universo inteiro é constituído de diferenças, de dessemelhanças. O Sol não é igual aos planetas que o circundam. Os planetas não são iguais entre si. E mesmo as partículas mais ínfimas da matéria não são iguais. Elas possuem funções diferentes. O universo inteiro, em suma, é constituído por dessemelhanças. Portanto, a igualdade não é um princípio. A igualdade, no máximo, é um resultado relativo. Mas nós conservamos as nossas diferenças e as nossas hierarquias.
Ora, acontece que alguns homens mais pérfidos, mais manipuladores, ao invés de aderirem propriamente a uma ideologia, resolveram criar uma fábrica de ideologias. Isso é o que nós chamamos em filosofia de neomarxismo. Ou seja, é um tipo de escola de pensamento que pretende abolir a noção mesma de verdade, colocando-se a si mesma como a verdade absoluta. Ou seja, já que a verdade não existe, nós é que tomamos o poder. Portanto, estes homens inventaram uma teoria chamada teoria crítica, cuja função é criticar implacavelmente todas as realidades, enxergando por detrás delas apenas interesse, desejo de corrupção, desejo de enganar, no fundo, desejo de dominar. Portanto, dizem eles, é necessário atacar todas as coisas e criticar tudo de maneira implacável, até que nada fique em pé. O seu trabalho é unicamente destrutivo. E para isso, eles foram refinando o seu discurso até inventarem uma teoria chamada de desconstrucionismo. Ou seja, é necessário tomar todos os discursos, todas as verdades, tudo aquilo que se considera como válido e desmontá-lo, destruí-lo, desconstruí-lo. E, obviamente, os desconstrucionistas passam o seu tempo fazendo exercícios mentais para a desconstrução de todas as coisas, para dizerem que nada é aquilo que aparenta ser. Então eles dizem que, por exemplo, um livro como este, apesar de parecer um livro, apesar de ter as dimensões de um livro, apesar de ter a função de um livro, a utilidade de um livro, não é um livro. Pode não ser um livro. Pode ser um apoio de mesa, pode ser um encosto qualquer, pode ser um objeto no qual se apoia. Ou seja, tudo pode ser aquilo que não é. Ora, é evidente que isso não funciona para a nossa vida prática. Ou seja, se você for ao supermercado e quiser comprar um macarrão, por exemplo, e você for à seção de macarrão, e você chegar até lá e encontrar um vendedor desconstrucionista, e você disser, eu quero macarrão, e ele lhe responder, bom, isso aqui parece macarrão, tem um jeito de macarrão, está no pacote de macarrão, está na seção de macarrão, mas não é um macarrão, você não vai levar isso a sério. Na pior das hipóteses, você vai a um outro supermercado onde haja um vendedor sensato. Portanto, o desconstrucionismo não serve para a nossa vida prática. E não serviria para a nossa vida prática, a não ser que ele fosse tomado de um modo diferente. E ao invés de você dizer que este livro
Parece um livro, tem as dimensões de um livro, tem a função de um livro, tem a utilidade de um livro, mas não é um livro. Você aplicá-lo aos desejos íntimos, mais contraditórios. Todos vocês sabem que nós, seres humanos, somos marcados pelo pecado. E, portanto, é muito comum que nós tenhamos desejos que são contrários ao nosso verdadeiro bem. E alguns têm até desejos que são contrários à própria natureza. Portanto, tomando esses desejos e usando-os como instrumento para alterar a compreensão humana, os desconstrucionistas conseguiram emplacar através da revolução sexual. Então, se não funciona dizer que isto parece um macarrão, está no pacote de macarrão, está na seção de macarrão, mas não é um macarrão, ficou fácil dizer, isso parece um homem, tem o DNA de um homem, tem jeito de homem, mas não é um homem. É uma mulher. Isso parece uma mulher, tem o DNA de uma mulher, tem a anatomia de uma mulher, tem a psicologia de uma mulher, mas não é uma mulher, é um homem. O nome disso é ideologia de gênero. É o desconstrucionismo aplicado à identidade humana. Ou seja, ninguém é aquilo que parece ser, ninguém é aquilo que a sua biologia diz que é. Tudo pode ser alterado, tudo pode ser mudado, tudo pode ser aquilo que não é. Ora, acontece que, se eles fossem pregar isso para você, que já é adulto, que já tem a sua personalidade formada, e eles chegassem para você e dissessem, olha, você é uma mulher, tem jeito de mulher, tem o DNA de uma mulher, tem a anatomia de uma mulher, tem a psicologia de uma mulher, mas você não é uma mulher, você não acreditaria nisso. Mas se ao contrário, eles disserem isso para uma criança cuja personalidade não está formada, para uma criança de 3, 4, 5 anos, para uma criança muito pequena, que ainda está na fase de formação do caráter, da personalidade, então, fica fácil você manipular esta criança. Você transformá-la psicologicamente, você confundi-la. E então, todos esses ideólogos entenderam que, na verdade, a coisa mais importante não é ensinar essas coisas para os adultos. A coisa mais importante é ensiná-las no berçário, na educação infantil, na educação fundamental. É lá que você consegue alterar a cabeça dessas crianças. Queridos irmãos, quantos pais e mães de família, nas últimas décadas, pensando que estavam entregando seu filho às escolas para melhorarem a sua educação, depois de 18 anos de idade, quando o filho sai da escola, o que eles pegam de volta é uma pessoa que foi pervertida, uma pessoa que foi adulterada, uma pessoa que ficou para eles irreconhecível. Quantas vezes isso acontece? Infelizmente, os pais e as mães deixam os seus filhos na escola como se estivessem entregando-os a nosso Senhor Jesus Cristo e não percebem que os estão entregando em mãos que as estão deformando. Enquanto eles estão assistindo televisão,
ou trabalhando, ou se ocupando com esportes, ou fazendo sei lá o quê. Os seus filhos estão sendo manipulados e eles não percebem isso. Só que acontece o seguinte: quando você ensina algo tão grotesco como a ideologia de gênero para alguém, e inclusive hoje existem jovens que dizem que são gênero neutro, ou seja, não são homem nem mulher, são indeterminados. Existem jovens hoje em dia que se comportam propositalmente segundo uma identidade de gênero ambígua. Há alguns até que se comportam propositalmente como animais. Isso existe. Se você consegue convencer um jovem, uma criança, um adolescente, que ele não tem identidade, que ele não é nem homem nem mulher, fica fácil você convencê-lo de que o macarrão está no pacote de macarrão, tem as dimensões de macarrão, está na seção de macarrão, mas não é macarrão. E assim como o macarrão não é macarrão, nada é alguma coisa. E, portanto, você consegue convencê-lo de qualquer ideologia que você quiser. Isso é péssimo para ele. Isso é péssimo para a sua inteligência. Mas é ótimo para aqueles que querem manipular politicamente um povo. Há tantas contradições em circulação na sociedade. Há tantas coisas absurdas que se dizem de um lado para o outro, que facilmente um jovem chega hoje à conclusão de que, quer saber? Eu já não quero conhecer coisa alguma, eu desisto. Eu quero apenas curtir a vida. Eu já não acredito mais em verdade nenhuma. Eu quero apenas me saciar. Satisfazer as minhas paixões. Seguir os meus instintos. E então, você conseguiu fazer com que eles já não acreditem mais em nada e, portanto, não considerem útil aprender coisa alguma. E se tornem apenas força produtiva no mercado. Tão somente isso. Mão de obra para o sistema. Sem personalidade, sem caráter, sem nada que seja realmente distintivo. E é evidente que isso seria assim, porque só você ama o seu filho de verdade por quem ele é. Se o seu filho morrer, lá no colégio em que ele estuda, se ele, por exemplo, for o número 27 da chamada, no semestre seguinte haverá outro que ocupe o número 27. Mas se o seu filho morrer, você não vai pegar uma criança e colocar no lugar dele, porque ele é insubstituível para você. Portanto, apenas para você, o seu filho é uma pessoa insubstituível. Para o mercado, para a sociedade em geral, para os colégios, ele é só um número. Essa gente não pode educá-lo, porque essa gente não conhece como pessoa. Só você, pai, mãe, conhecem e amam o seu filho como pessoa. Portanto, só você pode educá-lo. Então você me dirá, mas como eu farei isso? Eu não tenho preparo para isso. Eu não tenho instrução para isso. Portanto, instrua-se. Procure essa preparação. Procure melhorar-se a você mesmo.
Procure conhecer o que é bom e verdadeiro. Para ser pai, para ser mãe, hoje, requer-se muito mais do que simplesmente produzir um filho. É preciso formá-lo e protegê-lo contra essa enxurrada. E assim retornamos às palavras de São Paulo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Oxalá os nossos filhos pudessem escutar essas mesmas palavras de São Paulo, dirigidas a eles. Permanece firme na verdade. Tu sabes de quem a aprendeste. Tu a aprendeste dos lábios do teu pai e da tua mãe. E ninguém poderá tirá-la de você. Os nossos filhos estão perdidos. Muitos deles estão confusos. Estão perdidos como Jesus no Evangelho. Nós precisamos encontrá-los de novo. E nós os encontraremos no templo. Ou seja, no lugar aonde a palavra de Deus é pregada. E pela graça do Espírito Santo, eles podem descobrir a verdade com profundidade. Peçamos ao nosso Senhor que sempre haja a força da pregação dessa palavra, como nos lábios de Santo Antônio. Santo Antônio enfrentou todas as heresias. Ele é chamado de martelo dos hereges, porque ele venceu pela pregação do Evangelho as heresias do seu tempo. As ideologias são muito piores do que as heresias, porque elas não são uma mentira acerca de um aspecto da palavra de Deus. Elas são a falsificação da realidade inteira. Portanto, nós precisamos hoje ser muito mais do que foi Santo Antônio, pregar muito mais do que pregou Santo Antônio. E para isso nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, muito mais do que pregou Santo Antônio. Ele é chamado de doutor evangélico porque dizem os seus contemporâneos que se a Bíblia Sagrada desaparecesse, ele poderia escrevê-la de memória. Tamanha foi a profundidade do seu mergulho nas Escrituras, para que pudesse fazer a experiência da verdade e descobrir a sua luz no seu interior. Que Santo Antônio interceda por nós, para que nós façamos o mesmo mergulho e a mesma descoberta que ele fez, levando aos homens o Evangelho encontrado a nós como palavra da verdade. O Evangelho descoberto por nós, no nosso interior e na verdade que ele contém.